Eles acreditaram ter arquitetado o crime perfeito. Cada passo foi calculado, cada movimento pensado para afastar qualquer suspeita. Mas, em meio a tantos detalhes, um único erro foi suficiente para desmontar toda a farsa. Em 22 de janeiro de 2026, no Fórum de Nova Mutum, interior do Mato Grosso, 2 irmãos sentaram-se diante do tribunal do júri. O julgamento aconteceu 1 ano e meio após um crime que chocou o país e mobilizou a opinião pública como poucos casos recentes. Durante mais de 16 horas, familiares, amigos e curiosos aguardaram o desfecho de uma história marcada por traição, planejamento frio e uma emboscada que não deu à vítima qualquer chance de defesa. No centro desse julgamento estava o nome de Raquel Cattani, uma mulher jovem, produtora rural, mãe de 3 crianças pequenas e filha do deputado estadual Gilberto Cattani. Uma vida interrompida de forma brutal dentro da própria casa. O que parecia, à primeira vista, um crime sem autoria definida, logo revelaria rostos conhecidos, próximos demais, íntimos demais. Antes que a justiça fosse feita, era preciso voltar no tempo. Voltar ao dia em que tudo começou. Na manhã de 19 de julho de 2024, na zona rural de Nova Mutum, algo fugiu completamente da rotina. Raquel, que costumava visitar os pais todos os dias logo cedo para trabalhar na produção de queijos artesanais, não apareceu. O silêncio, incomum, despertou a inquietação da mãe, Sandra, que decidiu ir até o sítio onde a filha morava, acompanhada de um funcionário da família. O que encontrou ali jamais seria esquecido. Dentro de um dos quartos da casa, Raquel Cattani estava sem vida. Os sinais indicavam que ela havia tentado reagir. Marcas nos braços, ferimentos espalhados pelo corpo e indícios claros de luta mostravam que a jovem enfrentou o agressor até o último instante. A residência estava revirada, móveis fora do lugar, como se o cenário tivesse sido montado para simular um crime diferente da realidade. A polícia foi acionada imediatamente. Pouco depois, o pai de Raquel, o deputado Gilberto Cattani, chegou ao local e acompanhou o início das investigações. A pergunta que ecoava entre todos era inevitável: quem teria feito aquilo? Enquanto os peritos analisavam a cena, uma pessoa foi avisada da morte de Raquel quase ao mesmo tempo que a família: o ex-marido, Romero Xavier. Ele trabalhava em uma cidade próxima e não demorou a chegar ao sítio. Sua postura chamou atenção. Mesmo diante da morte violenta da mãe de seus filhos, Romero aparentava tranquilidade excessiva. O relacionamento entre Raquel e Romero havia começado anos antes, quando ela ainda era adolescente. O primeiro contato aconteceu pelas redes sociais. O namoro, inicialmente escondido, acabou sendo assumido, e com o tempo, o pai de Raquel autorizou que a união fosse oficializada. O casal teve 2 filhos e permaneceu junto por quase uma década. Mas o casamento terminou de forma conturbada. Pouco mais de 1 mês antes da morte de Raquel, a separação foi definida. Amigos próximos sabiam que Romero não aceitava o fim da relação. Mensagens, insistências e comportamentos possessivos passaram a fazer parte da rotina da jovem produtora rural. No dia do crime, Romero esteve na fazenda da família Cattani. Almoçou com Raquel, com os filhos e com os familiares dela. Chegou a registrar uma foto ao lado das crianças, de 6 e 3 anos. Em seguida, levou os filhos para sua casa, na cidade de Itapurá, alegando que queria passar o aniversário de um deles ao seu lado no dia seguinte. Ao longo daquela tarde e noite, Romero construiu um álibi aparentemente irretocável. Reuniu amigos para um churrasco, circulou por estabelecimentos noturnos da cidade e registrou tudo em vídeos e imagens no celular. Para qualquer investigador, parecia até exagero. Ele não tinha apenas um álibi, tinha vários. E foi exatamente isso que despertou a atenção da polícia. À medida que as investigações avançavam, surgiam relatos de que Raquel vinha demonstrando medo nos dias anteriores à morte. Amigos afirmaram que se sentia ameaçada,
que cogitava instalar câmeras de segurança no sítio e que tomava precauções incomuns dentro da própria casa. 4 dias antes do crime, uma testemunha revelou que Raquel teria sido ameaçada após recusar uma tentativa de reconciliação. No velório, Romero chorou, se mostrou abatido, recebeu abraços e palavras de conforto. Para muitos, a cena parecia convincente, mas bastaram poucos dias para que a narrativa começasse a ruir. A polícia descobriu que nada naquele dia havia sido espontâneo. Cada passo, cada deslocamento, cada encontro tinha sido pensado com antecedência. O álibi, antes considerado sólido, começou a revelar falhas, e a maior delas estava dentro da própria família de Romero. As investigações apontaram que o autor da emboscada não era um desconhecido. O executor estava ligado por laços de sangue ao mandante. O nome que emergiu foi de Rodrigo Xavier, irmão de Romero. Rodrigo tinha uma extensa ficha criminal, com passagens por diversos delitos e um histórico de dependência química. Após a separação, os irmãos que antes mal se falavam passaram a manter contato frequente. Mensagens, encontros e movimentações chamaram a atenção dos investigadores. Quando finalmente localizado, Rodrigo tentou dificultar o trabalho da polícia. Forneceu endereços incorretos, apresentou versões contraditórias e demonstrou nervosismo extremo durante os depoimentos. Até que uma evidência concreta surgiu. Um objeto pessoal de Raquel foi encontrado em sua posse. A partir daquele momento, o quebra-cabeça começou a se encaixar. Rodrigo acabou revelando detalhes da dinâmica do crime. Contou que tudo havia sido planejado na noite anterior. Imagens de câmeras de segurança confirmaram que o carro de Romero esteve na rua da casa do irmão, em Lucas do Rio Verde, horas antes do assassinato. Foi ali que o plano final teria sido acertado. Segundo as investigações, Romero levou Rodrigo até as proximidades do sítio de Raquel. O retorno foi feito de forma estratégica, com o executor escondido no veículo para evitar qualquer suspeita. A ideia era simples e cruel: esperar Raquel sozinha. E ela chegou sozinha. Por volta das 8 da noite, sem os filhos, Raquel retornou ao sítio. O que aconteceu a partir daquele momento foi uma emboscada silenciosa, rápida e sem chance de reação. O cenário encontrado na manhã seguinte confirmava que a jovem lutou, mas foi surpreendida. A farsa começava a desmoronar. O que parecia um crime sem pistas se transformava em um plano minuciosamente arquitetado. Um roteiro frio, calculado e executado por alguém que conhecia cada detalhe da rotina da vítima. Mas ainda faltava entender até onde ia esse plano, quem mais estava envolvido e qual seria o verdadeiro preço pago por essa traição. Na próxima parte, o julgamento, as condenações e as revelações finais que chocaram até os investigadores mais experientes. Com a prisão de Romero Xavier e Rodrigo Xavier, o que antes parecia apenas uma tragédia familiar ganhou contornos ainda mais sombrios. As investigações revelaram que nada havia sido improvisado. O crime não nasceu de um impulso. Foi construído em silêncio, alimentado por controle, ressentimento e pela incapacidade de aceitar o fim de uma relação. Segundo a apuração policial, Romero demonstrava frieza incomum. Mesmo após a prisão, manteve uma postura calculista, sem demonstrar arrependimento ou qualquer sinal de empatia pela vítima. Para os investigadores, ele se comportava como alguém que acreditava até o último momento que o plano havia sido bem-sucedido. Rodrigo, por sua vez, acabou revelando mais detalhes do que pretendia. Contou que, após o crime, descartou objetos ligados à cena em um rio da região. A motocicleta de Raquel foi localizada com apoio do Corpo de Bombeiros, reforçando ainda mais a versão apresentada. Outros itens, no entanto, jamais foram encontrados, como se o próprio tempo tivesse engolido parte das provas. Um detalhe chocou até mesmo os policiais mais experientes: o valor pago pela execução do plano. Rodrigo recebeu R$ 4.000 para cometer o crime. O dinheiro, segundo as investigações,
teria sido obtido no mesmo dia, em um pagamento feito pelo próprio Gilberto Cattani a Romero, por um serviço realizado na fazenda da família. O homem que confiava no ex-genro como a um filho, jamais imaginou que aquele valor seria usado para financiar a morte da própria filha. Raquel Cattani era conhecida na região como uma mulher determinada. Empreendedora, mãe presente e apaixonada pela vida no campo, ela vinha se destacando na produção de queijos artesanais, conquistando reconhecimento e prêmios no setor. Nas redes sociais, compartilhava a rotina simples no sítio, o cuidado com os animais, o amor pelos filhos e pelos cavalos que criava. Por trás dessa imagem serena, no entanto, havia uma realidade marcada por medo e sofrimento. Durante o julgamento, ficou evidente que Raquel viveu por anos uma relação permeada por controle excessivo, humilhações e violência emocional. Amigos e familiares foram unânimes ao afirmar que ela tentava se libertar de um ciclo que a consumia silenciosamente. No tribunal, Romero negou qualquer participação no crime. Disse que a separação havia partido dele e tentou se desvincular da responsabilidade. No entanto, suas versões se contradiziam com provas técnicas, registros de mensagens e depoimentos colhidos ao longo da investigação. Rodrigo optou pelo silêncio durante grande parte do julgamento. O depoimento mais marcante veio da mãe de Raquel. A mulher que encontrou o corpo da filha relatou a dor diária das crianças, que agora crescem tentando compreender a ausência da mãe. Mesmo diante desse relato devastador, Romero permaneceu impassível. Não chorou, não demonstrou emoção. Sua frieza contrastava com o clima de comoção que dominava o plenário. Após horas de debates, os jurados chegaram a um veredito. Reconheceram que o crime foi cometido por motivo torpe, com meio cruel e por meio de emboscada, retirando qualquer possibilidade de defesa da vítima. Um reconhecimento que desmontou definitivamente a narrativa de inocência construída desde o primeiro dia. Rodrigo Xavier Mengar foi condenado a 33 anos de prisão, em regime fechado, como executor do crime. Romero Xavier Mengar, o ex-marido, recebeu a pena de 30 anos e 3 meses, apontado como o mandante da execução. A sentença trouxe um alívio parcial à família, mas não apagou a dor. O caso entrou na história criminal do país como um dos exemplos mais cruéis de violência praticada por alguém que conhecia intimamente a vítima. Um crime que mostrou de forma brutal que o perigo nem sempre vem de fora. Às vezes ele dorme ao lado, compartilha a mesa, conhece a rotina e usa isso como arma. O assassinato de Raquel Cattani não foi apenas um crime. Foi o desfecho trágico de uma relação marcada por controle, medo e silêncio. Uma história que escancarou como a violência contra a mulher pode se esconder atrás de aparências, promessas e laços familiares. Casos como esse reforçam a importância de levar a sério qualquer sinal de abuso, seja ele físico, emocional, psicológico ou patrimonial. A violência não começa no ato final. Ela se constrói aos poucos, até que muitas vezes seja tarde demais. A justiça foi feita nos tribunais, mas a ausência de Raquel segue viva na memória da família, dos amigos e de todos que acompanharam esse caso. Um lembrete doloroso de que nenhuma vida deveria terminar dessa forma. Se você acompanha conteúdos como este e acredita que histórias reais precisam ser contadas para que não se repitam, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. A sua inscrição ajuda o canal a continuar trazendo casos que precisam ser lembrados. Até o próximo caso.